A pedido dos amigos do canal, resolvi gravar um vídeo sobre o DevCheck, aplicativo que monitora a temperatura do projetor em tempo real. Olá pessoal, neste vídeo nós vamos ver como configurar o DevCheck para monitorar a temperatura do projetor em tempo real. Galera, tive que fazer um corte aqui que eu esqueci de falar no vídeo. Eu finalizei o vídeo e esqueci de falar para vocês que essa imagem bonitona assim que vocês estão vendo aí, não foi eu que encontrei a configuração milagrosa não, tá? Essa aqui é porque eu tô gravando a tela interna do projetor. Tô gravando a tela do projetor, não tô gravando a projeção na parede, beleza? Era só isso que eu queria deixar bem claro para vocês aí. Continuem com o vídeo. Como vocês podem ver, aqui neste canto, nós temos a temperatura da CPU e da GPU. Quando nós instalamos o aplicativo, aqui fica travado em 40 graus. É um sensor que não tem no projetor e ele fica aqui travado nos 40. Então eu vou explicar para vocês como colocar o sensor da GPU aqui. No caso, eu coloquei o sensor da CPU aqui em primeiro e em segundo o sensor da GPU, ok? Vamos lá? Vamos abrir aqui o DevCheck. Esse aplicativo ele é bastante interessante, tem bastante recursos e configurações. Nós vamos aqui na aba Monitores, ok? Clica aqui na aba Monitores. Nessa opção aqui, nós vamos descer até aqui, um pouco mais para cima, deixa eu puxar aqui, ok, aí. Nós vamos ativar essa opção aqui. Monitor de temperatura. Ó, desliguei e aí sumiu lá, né? Os sensores de temperatura. Liguei, eles voltaram. Outra opção que nós temos que acionar é essa aqui. Aplicar ao iniciar. Tem que estar ligado, pois quando o projetor reiniciar ou desligar e ligar novamente, esses sensores vão aparecer automaticamente. Para tirá-los dessa posição, quando nós instalamos, eles ficam aqui por padrão. Para tirá-los daqui, você precisa de um AirMouse, igual esse que eu estou utilizando. Então, caso vocês tenham interesse em adquirir um AirMouse, no meu link de recomendações tem um AirMouse muito top. Esse meu aqui ele é só wireless, né? Então a porta USB do projetor ficou ocupada. E o que está lá na minha recomendação, a versão Pro BT, ela é Bluetooth também, então a porta USB fica disponível se você usar por conexão Bluetooth e se quiser usar em outros equipamentos com Bluetooth ou com wireless também dá, é um excelente controle e vocês vão gostar. Então vamos dar continuidade aqui. Então já está ativo, eu já posicionei aqui os sensores de temperatura no topo, onde eu gosto de deixar. Então vamos sair aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como colocar o sensor da GPU aqui nessa segunda opção. Vocês têm que vir aqui, galera, ó, sensores, ok? Aqui em sensores, nós vamos entrar aqui em temperaturas. E aqui nós temos alguns sensores que no caso do HY320, nós só temos os sensores de processamento e GPU. Então eu vou resetar aqui para vocês verificarem como que ele fica quando é instalado pela primeira vez, ok? Ele vai redefinir e aí vocês vão perceber que a segunda opção de temperatura ela fica travada no 40, é porque não tem sensor para ela. Estão vendo? Ficou em 40 ali, né? Esses são os três sensores. Eu não entendo por que motivo a GPU tem dois. Mas tudo bem, o que a gente precisa saber é o seguinte, eu gosto de deixar a GPU aqui na segunda opção de temperatura. Então eu venho aqui em GPU Thermal Zone, clico e coloco aqui temperatura 2. Configuro aqui para temperatura 2, ok. E ela já começou a aparecer lá, observaram? Muito bem. Aqui nesse segundo GPU GPU Thermal Zone, nesse segundo aqui, dá para perceber que ele já está configurado. Então a gente muda um, vai os dois. Agora a gente precisa mudar o CPU Thermal Zone. Então a gente clica nele e ele está configurado para o 2 também, tá vendo? Então a gente põe para o 1, configura ele para o 1 e clica em OK.
E aí está. A primeira opção aqui para mim que eu gosto de usar é CPU e a segunda opção GPU. Pronto, configurado, vocês vão ter as duas temperaturas aí da CPU e da GPU configuradas no aplicativo DevCheck, ok? Agora vamos dar uma verificada com o AIDA 64 para dar uma comparada nas temperaturas. O que eles vão ter de diferença aí nos valores. Pelo que parece, o AIDA ele tem a fração, né? A fração decimal da temperatura. E o DevCheck ele tem o valor redondo, né? Não tem a fração. E aparentemente eles estão bem alinhados, né? Então agora você consegue deixar a temperatura em tempo real monitorando no seu projetor. E qualquer surto de temperatura aqui, recomendo que desligue imediatamente e deixe o projetor resfriar. Agora, galera, vamos dar uma olhadinha aqui no DevCheck. Vamos ler algumas informações aqui sobre o hardware do projetor. Vamos ver ó, uma GPU Mali G31, né? A gente já consegue ver algumas informações aqui. A resolução dele realmente é 1080, tá vendo? Ele é um Full HD, 60 Hz. Aqui, pessoal, ó, isso aqui é muito importante. Memória RAM dele, ele só tem 1 GB de memória. Não dá para esperar muito de um equipamento assim, né? Com sistema Android. Android 11 ainda. É por isso que o pessoal lá do suporte, que fornece as atualizações, está tirando todos os aplicativos que consomem muita memória. Isso faz com que ele fique mais fluido. Quanto menos aplicativos, mais fluido o sistema fica. Ou seja, projetorzinho com 1 GB de memória, cheio de aplicativo, ele vai dar uma cansada rápida, viu? Com certeza. Então agora dá para entender por que o pessoal arrancou os aplicativos tudo. E aí quem quiser instala por conta e risco, né? Eu acho que foi isso. Eu acho que essa é a ideia que eles tiveram, né? Imagino eu. E aqui, armazenamento interno, 7 GB, galera. Ó, não tem nem 8 GB. Então aqui a gente tem ó, usado 5, vamos ver aqui ó, 7 de total. A gente tem de apps e dados 2 GB. No sistema, o sistema está utilizando mais 2. Ficou 2 livre, 2 e alguma coisa, né? É muito pouco espaço. O sistema desse projetor ele é bem básico mesmo, sabe? Então é por isso que ele dá umas lagadas, ele pesa. E acredito que grande parte dos problemas no HDMI seja por conta desse recurso baixo dele. Ele é muito simplesinho, não dá para esperar muito dele, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa interessante para a gente ver aqui. É sistema. Bom, aqui é o fabricante, né? O modelo, produto, ADT3. Então já dá para comparar, por exemplo, alguns modelos. Comenta aí, galera, se vocês estiverem utilizando o DevCheck, comenta aí nessa aba aí de sistema, qual que é a marca que aparece para vocês aí. Aqui no caso está aparecendo, ó, o modelo está correto, né, que é o HY320. E aqui deve ser o dispositivo ADT3, dispositivo ADT3, a placa EX-Droid e o fabricante ASCII, é a marca ADT3 também aqui, ó. Tá? Essas informações dá para a gente comparar se todos os HY320 possuem a mesma placa interna, né? Aqui a gente vê a versão do Android, né, o nível de patch de segurança. Fevereiro de 2022, API 30. E aqui a gente vê a versão do software, né? No caso aqui, ó, como vocês podem conferir, eu tô na de 8/7 ainda, não recebi a de 15/7. A mais recente agora, que a galera tá reclamando, tá falando que tá dando muito problema, e outros estão achando muito boa. Então eu só vou conseguir dar uma opinião legal sobre essa versão, a minha opinião, quando ela chegar para mim. E aí até lá a gente vai ficar aí, eu vou ficar aí no escuro, né, sem saber se realmente tá boa ou se não tá.
Aqui a gente tem os números de série e tal. DRM aqui, galera. Esse DRM aqui é muito interessante, porque é aqui que a gente sabe se os streams vão funcionar legal ou não. Aqui a gente tem a versão, ó, o nível de segurança L3. Esse nível de segurança aqui não dá, se eu não me engano, eu não tenho bem certeza, precisava dar uma, precisava se informar melhor. L3 você não consegue rodar o streaming em Full HD ou em qualidades superiores. Esse é o patch de segurança aí do Widevine. O Widevine é o que certifica a liberação. Por isso que alguns aplicativos de streamings não funcionam por causa desse nível de segurança L3. Se eu não me engano, para funcionar 100% um aplicativo Netflix, Prime Video ou outro streaming, teria que ter um L1 ali, um nível de segurança mais alto. No caso, quanto menor, mais alto é o nível de segurança. Então deve ser por isso que não está funcionando os aplicativos versão Android TV, entendeu? E eles estão colocando a versão mobile com um patch de segurança mais baixo aqui, o L3. Então acredito que seja por causa disso. Bom, galera, era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa um like aí no vídeo se vocês gostaram desse conteúdo, se acharam interessante. Se inscreve no canal, né, para não perder as novidades. Quando sair a atualização para mim, eu vou estar trazendo ela aqui, o passo a passo. Eu vou fazer a atualização, vou gravar a atualização, todo o processo para a gente tirar todas as dúvidas, eu verificar todas as falhas e as possíveis correções se caso existir alguma possibilidade, ok? Valeu, galera! Se inscreve, deixa o like e comenta aí o que vocês acharam desse vídeo, beleza? Conto com o apoio de vocês. Um abraço aí para todos.